Estamos aqui recebendo vocês no nosso programa Um Fato, Duas Visões, que é um programa construído pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Hoje, a nossa convidada de honra é a professora doutora Rosa Maria Stefanini de Macedo, que vai conversar com a gente sobre família. Tudo bom, professora? Tudo bem, obrigada. Junto comigo, como sempre, a minha companheira de trabalho, a Neide Nofres, diretora da Faculdade de Educação. E a Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Professora Rosinha, eu vou chamá-la de Rosinha porque vai ficar difícil eu falar doutora Rosa, uma vez que nós temos um longo percurso juntas. O tempo que ela foi minha aluna na graduação. Quer dizer, a gente se conhece há muito tempo. Rosinha, você trabalha com família desde muito tempo e desde um tempo em que ainda não era, vamos dizer, comum que os psicólogos atendessem família. A família mudou muito? Mudou muito. Mudou muito porque a sociedade mudou, né, Márcia? Então, justamente, quer dizer, assim, esse fim da modernidade, todas as revoluções que houve no mundo, as guerras, né, ou a possibilidade de uma finitude do mundo com bomba atômica, tudo isso criou uma outra maneira de ver o mundo em que aquela estabilidade anterior, não é? Aquela permanência de valores que orientava a família foi mudando, porque a família teve que ir se adaptando às novas exigências, né? E a esse mundo que começou a se tornar cada vez mais rápido, né, sem fronteiras, com valores de outros países, de outras situações, todas que entram na casa da gente sem escolha, né? Então, tudo isso foi trazendo uma necessidade, né, de mudanças da família, tanto em termos de estrutura, né? Que hoje a gente vê quantos arranjos familiares. Nós falamos em arranjos familiares. A gente pode dizer que existe uma família hoje? Não. Se você vê pelo censo, a família tradicional, que é essa família idealizada, a família pensada, que é pai, mãe, filhos, está na base de 58% por aí. O resto é família uniparental, chefiada por mulher, homofetiva, famílias recasadas, né? Famílias com divórcio, enfim. E como a psicologia vê isso? Você acha que sim, é uma coisa ruim, é algo que criou um ambiente melhor para a formação do indivíduo? Porque é disso que trata a família, né? Ela é o lugar, o Moreno tem uma fala que eu acho legal, ele é a placenta social do indivíduo. Não, sem dúvida, eu concordo, né? Perfeitamente. E você acha que esses novos arranjos, eles trouxeram uma possibilidade melhor para a construção de indivíduos? Eu queria fazer, antes, se você pudesse congelar essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta anterior. Quem é essa família? Pai, mãe. Por que família? Precisa de família? Olha, a sociedade sempre teve uma organização que cuidou da geração que surge. Sempre houve. Se chama família ou se chama não sei o quê, não importa. Quer dizer, mas o que hoje, né, o que é importante, você sabe, família vem de Fámulos, lá de Roma, em que o chefe da casa tinha os empregados, as mulheres, os filhos, os empregados, tudo eram os bens que eram Fámulos do Senhor, né? Daí que veio a palavra família. E aí, tradicionalmente, ficou... Quer dizer, que família primeiro não era pai, mãe e filhos. Não. Era um conjunto de pessoas que habitavam o a mesmo mesma lugar. casa né, sob um senhor, né? Inclusive com as mulheres com muito pouca autonomia, e, enfim, tudo estava lá sobre as ordens do senhor, né?
E daí ficou, né, no latim, passou para o português, e ficou família com esse sentido, né? E agora, o que você me perguntou, se foi bom, a questão é, não dá para julgar o presente na base do passado. Por quê? Porque toda organização social, como a família é, ou se adapta ou fica retrógrada, rígida. E um dos problemas sérios que a gente tem hoje na terapia de família são famílias rígidas, com um pai autoritário que ainda mantém aquela hierarquia. Ele ainda pensa que ele é dono de um famo. Exatamente, exatamente. Boa, Márcia. Né? E então, é muito difícil se adaptar, principalmente porque o que no seio da família, né, a vida em família, como a vida das pessoas, tem um ciclo. E esse ciclo prevê mudanças, espera mudanças, né? A criança, primeiro é o casal, daí a criança nasce, tem que abrir espaço para a criança, mudam todos os papéis, quer dizer, pai e mãe, daí tem que entrar avô, avó, sogro, sogra, etc., na vida da criança, tio, tia, primo, tal. Depois a criança vai para a escola, outra mudança, quer dizer, então, depois vai para o ensino médio, depois para o ensino tradicional. Daí, na medida em que vai se desenvolvendo intelectualmente, afetivamente, vai aprendendo, né, a comparar, a julgar, a criticar. E se a família não tem flexibilidade para ir acompanhando essas mudanças e ir estabelecendo um diálogo, tentando entender como é que as coisas são hoje, que diferenças tem do seu tempo, né? Aí o que dá é conflito de geração. E me diz uma coisa, quando é que uma família precisaria buscar uma orientação ou uma terapia? Olha, como eu lhe disse, tem crises previsíveis, né? Se a família tem uma boa dinâmica, não é? Resiliência, clareza, bom senso e tal, porque não vem com manual, né, Márcia? Nem todo mundo sabe o que é resiliência. Sim, capacidade de enfrentar os problemas sem se deixar abater. Então, a família acaba, vai, como um sistema, né? Ela vai tentando encontrar maneiras de ir se adaptando àquelas situações. Mas quando o problema é maior do que a capacidade da família de resolver, aí a família se desorienta. E muitas vezes o que acontece? Enrijece, mantém uma pessoa como bode expiatório, como o problema da família, e torna essa pessoa, se tinha algum problema, mais doente ainda do que poderia ser, né? Então, por isso que a gente diz, quando a família se encontra numa situação assim, que se vê sem saída, mais do mesmo, repetindo situações que não consegue encontrar alternativas, é um bom momento para pedir ajuda. Quando tem várias pessoas da família com problemas. Então, em vez de fazer terapia o pai, a mãe, ou então o filho mais velho, o filho mais novo, não sei o quê, também é muito útil fazer a terapia de família, não é? E em casos, por exemplo, em que vem uma pessoa e o tempo todo está se queixando do outro. Meu marido, meu marido, meu marido, meu filho, meu filho, meu filho. Então, vamos trabalhar a relação, porque é um problema relacional. Quer dizer, como esse núcleo, né, esse sistema construiu as suas relações para chegar no ponto que chegou. Então, a gente trabalha as relações em situação, porque estão todos presentes, ou pelo menos uma boa parte, de tal maneira que possibilite as pessoas compreenderem como agem, as suas atitudes,
mesmo às vezes habituais que a pessoa nem percebe que faz. Como né? é que a gente... Antes de Fala, fazer pode essa falar. pergunta, eu quero só tocar 2 pontos com você. Na educação, a gente vê quando as pessoas acabam tendo problemas na família, querem se afastar dela. Antes de procurar terapia, há um movimento de afastamento. Eu já encontrei muitas famílias chamadas de rua, Rosa, porque a pessoa Tem mesmo. busca essa questão a palavra que eles usam é família, não são meus amigos de rua. Eu Minha sei. família de rua, né? Então, achei interessante porque tem a questão da família do ponto de vista social, que talvez ainda não esteja procurando a terapia, mas que deveria ser alvo de cuidados também das políticas, você não acha? Esses grupos que Sem se dúvida. chamam família Ó, ali dentro, aí tem duas problemas coisas. de jovens que vão procurar a família Duas coisas, Neide. Pois não. Primeiro, em geral, na nossa cultura, a ideia de que é mais fácil romper do que tentar resolver é muito frequente. Você vê a facilidade hoje com que as pessoas se divorciam. Né? Assim, não está bom, não está dando certo, não quero mais. E no caso dos meninos de rua, também tem isso, quer dizer, essa dificuldade de compreensão dos pais, né, em relação às expectativas dos jovens, faz com que eles também busquem a rua. No entanto, eles guardam esta ideia de proteção, por isso família de rua, porque é um grupo de pertencimento. A grande tarefa, vamos dizer assim, o grande valor da família na sociedade, né, é o fato de permitir ao sujeito construir essa noção de pertencimento, né? Todo mundo é filho de, e que o legitima socialmente como pessoa, como cidadão. Lhe dá um lugar legítimo na sociedade. Que a gente estaria num momento em que, de alguma maneira, a mídia deveria ser capaz de lidar com uma concepção de família menos caretinha, menos papai, mamãe e filho, para que as pessoas também pudessem trabalhar dentro dos seus arranjos, como você chamou, de forma mais tranquila? Seria muito bom, não é, Márcia? Tem havido, assim, algumas iniciativas, eu mesmo já dei algumas entrevistas para televisão e tal, mas assim, sempre coisas muito rápidas. E é sempre como uma exceção, né? Não como uma coisa que pertence ao conjunto. Exatamente. Agora, por exemplo, como você falou da questão de políticas públicas, né? Esse seria, quer dizer, precisa ter vontade política, mas é possível. Impossível? É possível. É possível. Eu tenho experiência pessoal. Certo. Eu trabalhei 4 anos no programa Ação Certo. Família da Prefeitura. O que nós fizemos? Nós treinamos ou capacitamos Certo. 600 e poucos assistentes sociais, APS, sobre temas de família. Eu fiz um livrinho, porque assim, o primeiro encontro que nós tivemos, eu perguntei para eles o que é família, como é sua família. Eram 350 pessoas. Eu consegui fazer 20 categorias. Nossa. De definições de família. Olha que legal. De Então, definições ou de vivências? Concepções, família, quer dizer, Concepções, o que é família e como é a sua família. Eles fizeram o desenho de como é a sua família. Não, é porque eu pensei que tinha uma definição, essa coisa comum. Deram uma definição, por exemplo, família é tudo, por exemplo. Tá. Daí faz o desenho da família com a criança, o cachorro. Família, quem gosta da gente. Família são amigos. Família, quem mora no mesmo não importa que seja. Então, uma pequena porcentagem ficou na questão da consanguinidade. Mas, pela vivência, justamente, as pessoas deram as definições mais variadas. Como eu te disse, 20 categorias. É uma publicação muito legal da prefeitura essa. Na formação de Chama professores, Nossas Famílias. Viu, Rosa? Na formação de professores, aqui na PUC São Paulo, nós nos preocupamos muito com isso. Existem unidades temáticas cuja explicitação é família e escola,
Porque realmente a gente acredita que precisa mais esse conhecimento e essa situação que você fala, quer dizer, Neide, acreditar que a família ainda é importante. a gente precisava encontrar um meio também aqui na PUC de trocar um pouco. Assim. Eu tenho orientado muitos mestrados e doutorados com família e escola. Olha, ótimo. Esse ano mesmo teve 2. Então, Uma com conflito na sala de aula e outra justamente com relação professor-aluno. Sabe, essa questão a questão da estigmatização, então, trabalhos com professores e alunos na sala de aula, no sentido de mudar a maneira de cada um se ver, tanto dos professores verem os alunos, como dos alunos verem os professores. eu vejo também, na atualidade, Rosa, não sei se é comum também na psicologia, as famílias procurando a universidade. Porque antes as famílias procuravam as escolas quando achavam que o filho tinha um problema. Às vezes a professora procurava a família, então era mão dupla. Mas na universidade, acho que é um fato que tem ocorrido de uns anos para cá. A família procura a universidade para saber se o filho tem vindo à aula, o aproveitamento do filho no ensino superior. Como você vê isto? Isso é uma questão também bastante importante e que mostra uma certa inépcia, eu acho, da família, no sentido de desenvolver um diálogo com os filhos desde pequeno. Eu costumo dizer que criança de qualquer idade tem que ser ouvida. Tem que haver um canal, porque se você aperta a criança para dizer o que você quer, ela aprende a mentir, né? Além disso, quer dizer assim, super importante, os pais terem diálogo com a criança, verem programas de televisão junto, discutirem o que se trata, porque é assim que os valores vão sendo transmitidos. De tal modo que, Neide, a gente educa os filhos para a autonomia, não é? É isso mesmo, não, deveria. E autonomia, não. Deveria. Não, mas a gente quer Exatamente, que eles sejam adultos responsáveis. Quando eles são uma autonomia controlada. Vou dizer como mãe, quando eles são muito autônomos, a gente fica Não, é que a primeira... Já vai sair. Mas, Neide, ó, primeiro Tá lugar certa. que eles exercem autonomia é em casa. Então você tem que estar preparado. Tem que estar preparada. Né? De tal Ninho modo vazio, que, né, que tem a partir do momento, imagina, a partir do momento que a menina tem 18 anos, entra na faculdade, não precisaria mais se seroneado, né? Sim. Não precisaria mais ser vigiado, porque a família... se supõe que Sim. ele escolheu, sabendo que escolheu, e a importância que isso tem. Agora, tem uma coisa, em função da situação social, da dificuldade de encaixar os jovens nos mercados de trabalho, ela tem uma preocupação muito grande com a formação profissional, porque ainda continua sendo uma maneira de ascensão social e de inclusão no mercado de trabalho. Por isso mesmo, principalmente na classe média para cima, tem os filhos canguru, né? Quer dizer, eles já trabalham, têm o seu salário, compram carro, fazem viagem, fazem pé de meia, mas continuam no hotel 5 estrelas da casa da mamãe, porque tem roupa lavada, comida e tal, não sei o quê. Só vão lá para dormir, né? E com isso, tanto os filhos têm saído de casa com 30 anos, por aí, quer dizer, antigamente eles se casavam, assim que se formavam, começavam a trabalhar, casavam, 22, 24, 25 anos. Agora, justamente porque tem que estudar mais, todo mundo faz graduação, pós-graduação, especialização, MBA, não sei o quê, para poder ter melhor inserção. E isso demora. Além do que, a vida ficou muito cara, né? Nos anos 60, 50, 60, quer dizer, um casal que ganhasse um pouco mais, 2, 3 salários mínimos, podia juntar e alugar um apartamentozinho, morar. Hoje em dia não dá para fazer isso, né?
Então a vida ficou muito cara, os estudos ficaram muito caros, as demandas ficaram altas e mudou a cabeça. Hoje, o desejo dos jovens, em geral, não é ter casa própria, ter automóvel. Eles até andam de bicicleta, andam de metrô e não sei o quê, desde que guardam o dinheiro para viajar. Sem dúvida. Eles querem adrenalina, eles querem experiência, eles querem vivência. Isso é uma característica da contemporaneidade. Quer dizer, essa coisa de investir para o futuro é algo que não é um valor que não tem mais. Tem uma Os curiosidade. jovens não acreditam nisso. Para você também, para a gente ver, que é o seguinte, ele não sai da casa dos pais, mas tem os que saem da casa dos pais. Saem e falam para a gente, estou autônomo, moro sozinho. Mas, Rosa, quem lava a roupa? Ele leva a roupa para a mãe lavar. Leva a roupa, o cardápio marmita. é a mãe que leva. Quem faz a faxina é a pessoa que a mãe conhece. É uma falsa autonomia. Eu que né? vejo muito hoje também, moro sozinha. Fala que bom, já faz tudo. Como não? É uma não, falsa minha autonomia. mãe me ajuda. Imagina, no teu tempo. No teu tempo. Né? Não, além do que ainda tem muito ranço machista. Isso é coisa de mulher. Limpar a casa, fazer comida. Até que fazer comida agora está melhorzinho, porque tem muito chefe de sucesso e tal, mas fazer limpeza, lavar roupa, imagina. Como é que você vê essa questão de gênero nos arranjos familiares atuais? O que eu tenho visto é assim, está mudando bastante a postura da mulher em relação a tomar decisões, né? Os primeiros mestrados, assim, primeiras pesquisas que nós fizemos aqui com violência doméstica, etc., a gente trabalhou com um grupo de mulheres que estavam casadas há 15, 18 anos, apanhando do marido e não conseguiam sair por vergonha, por falta de meios econômicos, pela proteção dos filhos, pela responsabilidade, enfim, por medo também, represália e etc. Hoje em dia, isso não existe mais. Não voga, como não rola. Não, e não é só por causa da Lei Maria da Penha, porque antes da Lei Maria da Penha, a gente já estava vendo uma participação maior da mulher no processo decisório. Inclusive porque também que ela começou a trabalhar, também se empoderou, quer dizer, percebeu que é capaz, que não precisa ser dependente, né, e tem direitos. Então, tem tomado decisões, assumido, vamos dizer assim, a decisões de mudar por conta própria, né? E aí também isso tem uma ressonância nos homens, né? Quer dizer, assim, todo sistema, quando muda uma parte, a outra parte tem que se mexer. Não dá para rodar igual, né? Não, a outra parte tem que se mexer. Então, essa mudança da atitude das mulheres mexeu muito com os homens, né? E muitos têm apesar de serem pessoas educadas e politicamente corretas, né? E de acharem que a mulher tem todo o direito, não sei o quê, não levam com muita facilidade essa questão de tanta autonomia feminina. E muitos se sentem inferiores, se sentem tal. Então, são muito poucos os casais que conseguem uma negociação de equidade. Por exemplo, se a mulher tem uma profissão, tem uma carreira que obriga a estar presente todos os dias, tal como tem hoje, às vezes, chefes de departamentos, essas coisas. E o homem tem uma profissão mais light, vamos dizer assim, mais flexível, né? É professor, ou é pintor, ou é fotógrafo, ou é não sei o que, enfim. Que eles invertam os papéis, numa boa.
mas são poucos. Porque Mas ainda é um bom arranjo, família? o que você está perguntando? Para Qual? cuidar das pessoas, para cuidar das crianças, para construir uma sociedade. Sempre tem que ter alguém, né, Márcia? E o que a gente vê hoje é assim, o que é um problema, a gente acha. Quanto maior o poder aquisitivo, maior terceirização das crianças, né? Então se monta todo um esquema, a criança fica com babá, fica com pessoas às vezes menos preparadas. Então, e isso é uma coisa que a gente fala desde sempre, né? Não é o tempo que os pais passam com a criança que é importante, mas é o como eles ficam, o quanto de fato, quando estão com a criança, estão ali. Então, eu queria conversar muito mais coisas com você, mas a gente está quase terminando. A gente tem um tempinho de 30 segundos para você falar algo que você queira falar para os nossos telespectadores. Olha, eu quero falar o seguinte, que a minha posição assim, de defender, principalmente para as profissões sociais, de saúde, né, psicologia, educação, as profissões médicas, etc., que olhem para a família, que a família precisa ser incluída, seja na clínica privada, seja nas instituições públicas, seja nos postos de saúde. É preciso haver uma formação que inclua esse olhar da família, porque todas as pesquisas mostram que, em casos, não só em casos dela, mas em casos muito graves de violência, de drogadição, de problemas alimentares, de problemas psiquiátricos sérios, quando a família é envolvida, o tratamento tem mais sucesso. Por quê? Porque a família aprende a olhar aquela pessoa não como o doente e o louco que tem que ser afastado, mas ao contrário, como nós participamos da produção deste comportamento, o que podemos fazer. Obrigada pela sua presença, foi uma honra ter você comigo hoje. Foi ótimo, eu que agradeço, muito bom muito obrigada. revê-la. Aguardamos Obrigada. vocês numa próxima oportunidade e até mais.